O que eu vou trazer hoje trata-se de uma preocupação que sempre tive com a minha vida, inclusive tenho atualmente, talvez você tenha, ou seja, como fazer a vontade de Deus. Amigos, amigas já perguntaram para mim, desde quando eu era jovem, Léo, como posso fazer, como posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? O que devo fazer? Como devo proceder? E às vezes a quem devo proceder? A quem devo recorrer? Será que existe alguma pessoa iluminada que tem os dons de profecias, línguas, revelações, visões, sonhos? De qualquer forma, acredito e creio todas N maneiras de manifestação do Espírito de Deus, porque está na palavra, foi profetizado pelo profeta Joel e foi cumprida lá no Evangelho de Atos dos Apóstolos. Ou seja, no início da igreja houve um grande derramar do Espírito e continua esse derramar até os dias atuais. No entanto, qualquer tipo de manifestação durante toda a história da igreja, ao que se convergir para quê? Para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que vai te dar o quê? Sustentação. É como aquela casa que foi edificada sobre a rocha, que nem uma tempestade poderá destruí-la. Mas vamos ao texto, Romanos 12, versículo 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Durante essa reflexão, eu dividi em 5 tópicos para facilitar o entendimento. Hoje vamos tratar o que está logo iniciando no versículo 1, quando Paulo diz: portanto, irmão, rogo-lhes, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam a Ele em sacrifício vivo. Ou seja, hoje eu quero falar do que a necessidade para que nós possamos conhecer a Deus, primeiramente devemos fazer o quê? Nos apresentar a Ele como sacrifício vivo. O que significa? Nos apresentar a Deus integralmente, corpo, alma e espírito, né? E você pode me perguntar, o que significa apresentar-se a Deus? É uma forma nova de oração, um estilo de oração diferenciado? Eu posso dizer para você que envolve oração, mas não é especificamente oração, porque em geral nós nos utilizamos da oração para diretrizes, para momentos, para fatos muito específicos da nossa vida. Você ora por um problema de enfermidade, tanto consigo mesmo como alguém próximo, alguém da família, um amigo, uma amiga, um colega. Você ora para problemas de emprego, né? Você ora para que um filho, uma filha teu passe no concurso, no vestibular, para que Deus ilumine a sua mente, dê paz no dia da prova. Ou seja, devemos orar por N coisas, há uma variedade. Geralmente o que? Nós oramos especificamente por determinadas coisas. E é bom que seja assim. A palavra de Deus fala que Deus deve estar ciente de todas as nossas necessidades, porém sem ansiedade, não é mesmo? No entanto, aqui, nessa questão de saber a vontade de Deus para nossas vidas, envolve algo mais abrangente, a amplitude é maior. É como se tivesse uma visão, vamos dizer assim, quase 360 graus na sua vida. Enquanto a oração
ela é uma visão quase uniforme, retilínea, para atingir determinado alvo e meta. Apresentar-se a Deus, buscar a vontade de Deus, envolve todas as nossas vidas. É como dar uma comparação, quando você vai no dentista, o que ocorre? Você está sentindo uma dorzinha de dente, chega lá fazer o orçamento, ele praticamente vê problema na boca toda. Você pensava que ia gastar X, acaba gastando 3 vezes mais. Apresentar-se de Deus é isso, envolve toda a sua vida. Não tem como segmentar o Leônidas profissional do Leônidas pai de família. Ou seja, o Leônidas em si está envolvido em todas as coisas da sua vida. Então esse apresentar-se a Deus envolve o quê? Transparência. Podemos mentir para todos, menos para Deus e para nós mesmos. Tem pessoas que têm a capacidade de conseguir mentir até para si mesmos, mas para Deus, meu amado, meu amigo, minha amiga, é impossível. Temos que apresentar a Deus as nossas fraquezas, né? Aqueles pecados recorrentes, as nossas limitações físicas, muitas vezes por alguma restrição que nós temos em nosso corpo, nós achamos inconvenientes ou inadequados para realizarmos determinadas coisas que Deus coloca nas nossas vidas, né? As nossas restrições intelectuais, às vezes alguém ou você recebe um projeto de realizar determinada coisa e você acha que não vai ter condições, não vai ter competência necessária para realizar aquela obra. E às vezes Deus quer te colocar naquele projeto, né? No caso, empresários cristãos, eles sempre são levados a investir em vários projetos. Por isso, às vezes nós devemos então nos colocar integralmente diante de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de falar assim, bem rapidamente, por exemplo, a preguiça e o comodismo gera uma resistência tremenda à mudança. É algo que eu pessoalmente sempre tenho colocado diante de Deus, que a gente tem uma tendência a ficar o dia todo na rede, né? Tem pessoas que esquecem a Bíblia não sei quantos meses e dias, está até empoeirada no canto da casa. Enfim, meu querido, é necessário de nós muita objetividade. Passando por isso, eu lembro de Moisés, né, que tinha quando foi chamado por Deus para tirar aquele povo que estava sendo explorado, escravizado, ele foi verdadeiro. Aquilo ali não foi uma desculpa. Ele foi verdadeiro em algo que realmente ele tinha um grande defeito, ou seja, ele tinha a boca pesada, a língua dele não pronunciava, e não articulava, ele não sabia se comunicar. Eu me lembro certa vez, fui fazer um trabalho, um seminário na escola, tinha um colega lá, ótimo, só tirava 10, e ele falou assim, estou com uma aula aqui na ponta da língua, vou arrebentar a boca do balão. Eu me lembro quando chegou a vez dele, o homem, pum, travou, não conseguia falar nada. Aí eu e um outro colega tivemos que intervir para terminar o seminário. Depois ele me falou, rapaz, eu não sei o que aconteceu. Quando eu vi aquele povo na minha frente, parece que eu gelei, não saía mais nada. Então, meu querido, como Moisés, o Senhor respeitou aquela limitação de Moisés, fez o quê? O que ele fez? Instituiu Arão como porta-voz de Moisés. Podia ter falado, Moisés, solta a língua, que eu vou te dar a palavra. Não, o Senhor respeitou aquela limitação, mas ao mesmo tempo deu a solução. Olha, vamos nomear Arão. E Moisés fez o que o Senhor o havia instruído. Uma outra coisa que muitas pessoas erram nessa questão da espiritualidade é em relação à nossa razão e à nossa racionalidade. E esse texto fala que devemos apresentar a Deus
o quê? Com o nosso culto racional. Ou seja, a nossa razão, a nossa capacidade de discernimento, a nossa capacidade de tomar decisões é algo que vem de Deus. Porque se não fosse assim, Deus tinha criado somente o quê? As plantas, os animais, ou seja, seres incapazes de tomar decisões. Por isso Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, ou seja, a nossa racionalidade, ela não anula e nem é concorrente, ou seja, ela combate o nosso crescimento espiritual. Mas em si mesma, a racionalidade deve complementar a nossa espiritualidade. Fico pensando aqui, se eu fosse um cara muito espiritual, você quer ver? Eu ficasse aqui durante todo esse tempo falando em línguas. Você entender alguma coisa? Você entender alguma coisa em relação à espiritualidade? Não. Então, temos que, pelo exercício da razão, complementar esse processo de espiritualidade. Então, vamos ficando hoje por aqui. Que Deus esteja te abençoando ricamente, amplamente, em todas as áreas da sua vida, e que a graça de Deus continue com todos nós.